O personagem central da Bíblia é o bom pastor Jesus Cristo, esse que deu a vida pelas ovelhas. Mas ele chamou pessoas para este ministério. E a exemplo disso, ele falou para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. O sentido de apacentar cordeiros não é no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Jesus estava chamando Pedro para cuidar de pessoas feridas, pessoas que por vezes cheias de problemas, destruídas emocionalmente, outras com problemas financeiros graves, pessoas desestruturadas emocionalmente. Então, de todas as formas, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, mas para isso, ele designou pessoas para este trabalho. Portanto, temos um ofício: cuidar de pessoas, mesmo que essas estejam mais feridas do que você. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus por nós estarmos aqui novamente em mais um estudo de lições bíblicas, as lições da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua participação. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva se você não é inscrito e também ative o sino de notificações, deixe um comentário. Nós já vamos entrar na lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Cristo veio em carne. Meus irmãos, lição de número 6 do dia 11 de maio de 2025, tá? O bom pastor e as suas ovelhas, esse é o tema da lição de hoje, nós vamos estudar agora mesmo, tá bom, queridos? Nós vamos entrar aqui no texto áureo que diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10 e versículo 14. A verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe, o texto de João, no capítulo 10, versículos do 1 ao 16, o apóstolo João se expressando sobre o bom pastor. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe lida, trazendo aqui esclarecimento. Jesus afirma não só duas vezes que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele é o supremo sacerdote sem mácula e sem pecado, o sacrifício vivo de Deus que morreu por nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições. Não há ser humano perfeito, mas Jesus, ele garante a salvação de graça. Vamos entrar aqui para apresentar os
3 objetivos da lição, que são eles. O primeiro objetivo é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. 2. Esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. 3. Diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Muito bem, a palavra-chave é cuidado. Nós já vamos entrar aqui na introdução, de acordo com o nosso comentarista Elianai Cabral, diz assim: nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Glória a Deus, é realmente esclarecedor. Aqui Jesus, ele se denomina a porta das ovelhas. Ele se denomina o bom pastor. Então aqui também já podemos destacar a figura do mercenário. Porém, ele não tem nada a ver com Jesus. O ponto 1 da lição, no primeiro tópico, vai falar assim: Jesus, a porta das ovelhas, o contexto. Então, já entrando aqui no subtópico 1, nós vamos ler que diz assim: este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Em João 9, do versículos 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga na cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especialmente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Então, em rápidas palavras, Jesus estava falando simplesmente da religiosidade, do espírito religioso. Ele coloca as ovelhas, no caso, as pessoas, os adébitos, em uma situação de escravidão espiritual. Não é uma escravidão dentro dos conceitos bíblicos, é uma escravidão onde se é colocada jugo sobre essas pessoas, é colocado fardos pesados. E Jesus, ele estava simplesmente falando que os religiosos, esses são mercenários. A pessoa, para se caracterizar um mercenário, basta somente querer ganhar dinheiro com a obra de Deus. Se, porventura, você que está me ouvindo, você tem esse interesse de ganhar dinheiro na obra de Deus, infelizmente, meu amado, a sua postura, o seu desígnio não é correto. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele que recompensa os seus servos para trabalhar na sua obra, não de forma direta, dando-lhes um salário para fazer esse trabalho. Não. Pedro, eu dou aqui um exemplo de Pedro. Pedro não tinha salário, pelo menos a Bíblia não mostra. Mas a Bíblia fala assim, que digno é o obreiro do seu alimento. Mas isso não quer dizer que ele tenha, assim, um salário determinado. Paulo trabalhou para não ser pesado aos irmãos. Queridos, o evangelho de hoje, que se apresenta, esse evangelho de porta larga, este evangelho de ganhar dinheiro, de tantas coisas, não é o evangelho de Cristo. Por causa disto, existem muitos que se desviaram do caminho e andam pregando que não é necessário dízimo, não é necessário aquilo, né? Não é necessário essas questões de estarem em templos.
infelizmente, essas pessoas, elas se decepcionaram com um sistema onde coloca todo mundo, um sistema religioso, onde se coloca todo mundo no mesmo bojo, ali lança no liquidificador, passa todo mundo por igual, e assim é como se todos fossem a mesma coisa. Mas não é, existe diferenças. A obra de Deus é feita, sim, e aqueles, os verdadeiros, esses estarão sempre presentes na casa do Senhor e também ajudando, auxiliando, cuidando das pessoas. Não são todos os pastores que fazem isso, mas existem sim os verdadeiros que fazem. E não é por causa dos maus que os bons têm que ser colocados na mesma panela e feito o mesmo caldo. Não é. Jesus, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e ele designou pastores para cuidar do seu rebanho. Você que está ferido, aflito, você que está cansado, sofrendo, Jesus, ele é a sua solução. Vamos para o subtópico 2, né, daqui do primeiro tópico ainda, na parte 2 do primeiro tópico, que fala a porta das ovelhas. Diz, nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta. E logo depois declara, eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Jesus diz que ele é a porta, ele é o bom pastor, e relaciona os fariseus, os mestres da religião, como falsos, né, ladrões e salteadores. Dessa forma, a religião judaica ela predominava e escravizava as pessoas, né, no sentido espiritual, fazendo com que eles se submetessem a tudo que os fariseus falavam. Estes, por sua vez, tinha benefícios no governo, no Império Romano, e daí então mantinham o povo quietinho, sem fazer rebeliões ou até mesmo algum tipo de coisa que viesse a tirar o sossego do Império Romano. O Império Romano ele fez uma associação com a religião judaica para que então tudo estivesse em paz. Os religiosos não se metessem nas questões do governo. E assim também o governo não os impediria de fazer os seus cultos, de controlar o povo ideologicamente, filosoficamente. Não, eles não se preocupavam com isso, mas era sob, sim, um acordo. Os fariseus controlavam o povo, dentro da lei, dentro dos preceitos bíblicos, religiosos, mas não colocava o povo contra o Estado. Este, por sua vez, governava tudo e mantinha Israel sob escravidão. Mas Jesus aqui ele fala que os fariseus eles eram falsos. Realmente, existem pastores que fazem associações com grupos que não tem nada a ver com a Bíblia, fazem associações com governos que são contra os princípios bíblicos e ainda mais, existem pessoas se denominando pastores, quando na verdade não são pastores bíblicos, mas são pastores que por si só têm um grupo filosófico, ideológico para guiá-los para a perdição e o caminho do juízo eterno. Então, Jesus ele estava aqui dando um exemplo básico usando os fariseus, dizendo que os fariseus eles eram mercenários, eles não tinham cuidado com as ovelhas. Mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas. A figura do pastor é simples. O pastor, ele fala com as ovelhas e as ovelhas respondem. Quando alguém fala que não é pastor, as ovelhas não respondem. Movimento nenhum, isso é feito. No sentido literal, naqueles que cuidam de ovelhas, naqueles que são pastores de ovelha, é dessa forma. Realmente, o pastor, ele é conhecido das suas ovelhas. E as ovelhas não seguem o mercenário. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Portanto, é necessário que você conheça realmente a voz
de Cristo. Conheça a voz do seu Deus. O subtópico 3, ainda da primeira parte da lição, que diz aqui a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, em Hebreus 4, versículo 14 e 17, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, em Hebreus 4 e 16, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. O escritor aos Hebreus fala que Jesus é o único caminho exclusivo que leva a Deus. Ainda também fala que ele é a confiança que nós temos. E diz-nos que nós devemos chegar com confiança diante do trono do Senhor, que nós vamos ser atendidos e recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Então isso significa dizer que é essencial crer em Jesus, pois ele é a porta de acesso a Deus. Não existe sumo pontífice na terra que seja este, que tome o lugar de Deus. Não existe esse sumo pontífice que supere o Senhor Jesus. Ah, mas irmão, eles são pessoas que são colocadas por Deus. Biblicamente, se nós fizermos conforme a vontade de Deus, é uma coisa. Porém, nós nos tornarmos pessoas que nos denominamos, o porta-voz de Deus, a porta de Deus. Jesus é a porta. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não existe uma outra ponte na terra que possa salvar. A única ponte que leva o homem a Deus chama-se Jesus Cristo. Mas, irmão, eu tenho minha religião, você tem a sua. A nossa religião, ela pode simplesmente nos orientar corretamente de acordo com o que a Bíblia diz. Ou pode nos fazer errar ainda mais, orientando-nos de modo a discordar da palavra de Deus, a fazer totalmente diferente com o que ela já determinou. A Bíblia diz, Paulo falou que toda a Escritura, ela é inspirada, divinamente inspirada por Deus, apta para corrigir o homem em tudo. Tudo. Pedro ainda disse que a Escritura, ela não é de particular interpretação. Você na sua religião, irmão, você interpreta dessa forma, já na minha eu interpreto dessa outra. É um erro nós não aceitarmos as interpretações as quais já estão contidas na Bíblia. Dessa forma, nós estaremos nos afastando de Deus e nos tornando rebeldes quanto ao caminho do Senhor. Jesus, ele é o bom pastor. Se nós nos rebelarmos contra a palavra de Deus, nós estamos nos rebelando contra o pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar no tópico 2, na segunda parte da lição, que fala o aprisco das ovelhas. O subtópico 1 diz a parábola ou uma alegoria. Diz aqui, o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Aqui Jesus estava usando uma parábola, uma forma de narração para que os judeus pudessem compreender e até mesmo nós entendêssemos o que ele estava falando, para que nós compreendêssemos o real sentido da mensagem. Que ele, o bom pastor, ele conduz as ovelhas ao aprisco. E quando chegar lá, quem entra pela porta das ovelhas, entra no aprisco e encontra o que comer, encontra comida, encontra ração, encontra alimento. Jesus está se referindo
que ele, enquanto porta, ele oferece a verdadeira direção. Ele oferece o verdadeiro lugar de proteção. O aprisco é um lugar de proteção para as ovelhas nos tempos onde os pastores eles ficavam cuidando das suas ovelhas nos rebanhos. Acontecia que durante a noite havia invasões de lobos, até mesmo ladrões que queriam roubar. E é interessante saber que o pastor estava pronto para proteger as suas ovelhas. Dentro do aprisco existe segurança, existe um lugar de refúgio. Fora dele não há segurança. O pastor, ele cuida das ovelhas, ele coloca dentro do curral e ali, no caso o aprisco, estarão seguras. Nós estamos seguros quando nós estamos com Jesus. Quando nós estamos no seu aprisco, quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor, nós estamos seguros. Diferente daqueles que estão longe. E Jesus, ele usando ali a parábola também da ovelha perdida, ele deixou claro que ele deixa as 99 no aprisco, ou seja, o aprisco, lugar de segurança, e vai atrás daquela que se perdeu. E ele encontra ela e traz de volta e cuida das feridas. Esse é o trabalho do pastor. Pegar você que está desviado, você que está afastado, meu irmão, você que está sofrendo aí fora do aprisco do Senhor, irmão, é na igreja, é no redil do Senhor onde você tem o alimento, é no redil do Senhor onde você vai encontrar força para lutar contra esse pecado, é no redil do Senhor onde você vai encontrar a verdadeira alegria. Não é nessa coisa na qual você está vivendo, esse momento ruim no qual você está passando. Então, é com Jesus, querido. E ele vai te buscar, ele vai te trazer de volta, ele vai limpar suas feridas. Claro que sempre quando se passa ali o iodo na pele, se passa os materiais de limpeza, sempre dá aquele ardor também, enfim, limpar as feridas sempre provoca dores, mas o objetivo é a cura. E é isso que Jesus quer fazer com você, quer te trazer de volta ao aprisco das ovelhas. Não dê ouvidos àqueles que dizem que não precisa de pastor, de igreja, não sei o quê. Infelizmente, essas pessoas, elas estão indo de mal a pior. E o Senhor Jesus, ele nos convida a nós entrarmos pela porta das ovelhas. A porta é Jesus. A porta do aprisco é Jesus. O bom pastor que conduz para o aprisco é Jesus. Então, a única pessoa na qual você pode confiar é Jesus. Onde? A palavra de Deus. Vamos mais à frente no subtópico 3, o lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Em João 10 e 11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta", "eu sou o bom pastor", expressam uma realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, o aprisco, no caso, o curral das ovelhas, esse é um lugar de proteção. E para isso, não precisa fazer malabarismo de pensamento, né? Fazer aqui uma maquiagem mental no seu intelecto. De forma nenhuma, não precisa. Jesus, ele disse que o lugar correto é o aprisco. Tem que estar junto. E ele disse que ainda há outras ovelhas que convém agregá-las também a este aprisco. Então, meu amado, existe uma só fé, um só Deus e um só batismo. Esses todos estão em Jesus Cristo. Para isso, é necessário que nós creamos que ele morreu na cruz, ressuscitou e ele é o sumo sacerdote que intercede diante de Deus, e ele é a nossa porta de salvação, ele é a nossa porta de saída, ele é o nosso escape. Não há outra salvação, não há uma outra forma de livramento para você, não há. A única saída que você tem chama-se Jesus.
entre no aprisco do Senhor. Entrando agora na última parte da lição, o tópico 3. O tópico 3 ele vem seguido com 3 subtópicos. O tópico 3 diz a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O subtópico 1 fala o bom pastor, o 2 vai falar o mercenário, e o 3, lobos vorazes e o bom pastor. Então, diz aqui o bom pastor. No subtópico 1 diz, o versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, no versículo 10, que vem roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é ser igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Então não há aqui uma outra definição para nós apresentarmos Jesus sem ser como esta, o bom pastor. E o bom pastor é diferente do mercenário. As características dele é de bom, já do mercenário é de alguém ruim. E para isso, nós detectarmos, e para isso nós devemos detectar o tipo de pregação que você ouve. Nós devemos escutar com atenção o que a Bíblia diz e então fazer ali um contraste sobre o que a gente ouve e sobre o que a palavra de Deus está afirmando. Os pesos, eles têm que serem colocados na balança e daí então você não vai ser enganado com vozes de pessoas que não são pastores, mas sim são mercenários. Queremos uma única coisa, a edificação da igreja, o bom desempenho do corpo do Senhor, para que um dia, quando ele vier, rasgando esses céus, ele arrebatar a sua igreja e nós estarmos junto com ele neste dia. Então, podemos, sim, nos esforçar para ver o bom pastor no dia do arrebatamento. Aqueles que não conseguirem ver o pastor no dia do arrebatamento, infelizmente, estes ficaram para trás e não vão provar das bodas do Cordeiro, mas a ira de Deus, que vai ser derramada sobre os filhos da desobediência, serão derramadas sobre esses também. Então, cuidado com o tipo de ensinamento que você ouve, cuidado com o tipo de pregação que você escuta, e se esta não te confronta, isso não é evangelho. Se a pregação que você ouve, ela não te chama para cada dia mais estar perto, observando, querendo Jesus, isso não é o verdadeiro evangelho. Então, vamos mais para frente, tá bom? Aqui no subtópico 2, diz aqui, o versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando o rebanho e as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Se eu for falar aqui das inúmeras heresias que aparecem, os debates infrutíferos, os quais Paulo falou para Tito, que Tito não entrasse em debates e nem genealogias loucas e nocivas à fé, e nem nos debates acerca da lei. Aí Paulo disse que, pois tal homem peca e está por si mesmo condenado. Então assim, queridos, se nós formos analisar a quantidade de pessoas que vêm até aos irmãos apresentando outro evangelho, apresentando uma nova doutrina, apresentando uma dúvida que o irmão ainda não entendeu na Bíblia, queridos, tudo isso chama-se os mercenários, aqueles que estão a serviço do inimigo. Estes são lobos em peles de cordeiro. Estes são os lobos vorazes que Paulo falou ainda
em Atos dos Apóstolos. Estes aí, eles não têm dó do rebanho. E Paulo mesmo diz assim, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Paulo se referia justamente a esses falsos ensinamentos, a essas pessoas que não têm preocupação com o reino de Deus. Hoje é moda se escandalizar com questões de dízimo. É moda a pessoa dizer que não vai para a igreja porque o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Queridos, dízimo é coisa da Bíblia. Está no Novo também. Está no Antigo e está no Novo. O problema é eu entender o propósito do dízimo, eu entender a ordenança do dízimo no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele fala realmente lá para os sacerdotes, os levitas. Os levitas eles não herdaram possessão em Israel. Eles não tiveram terras. Já a tribo de Benjamim, de Judá, de Naftali, de Dan, Issacar, Zebulon, todos esses tiveram possessões em Israel, tiveram terras. Já a tribo de Levi, essa não teve. Essa não teve, a possessão dela seria comer do trabalho das outras 11 tribos. Daí então, é fácil entender que realmente, pela lei sacerdotal mosaica, nós não dizimamos, mas nós dizimamos, sim, pelo preceito de que Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A real interpretação, o real sentido deste assunto, no qual as pessoas elas se desviam e se tornam realmente lobos vorazes, devoram o rebanho. Vamos para o último subtópico que fala os lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e logo o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses ídolos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho, dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Então, existem aqueles que trabalham na obra de Deus por dinheiro. Infelizmente, esses aí não podem ser considerados pastores, porque eles têm a sua motivação. Qual é a sua motivação? É dinheiro. A partir do momento em que suas vidas estiverem em risco, eles fogem, eles abandonam a sua chamada, eles abandonam o seu caminho, eles abandonam o rebanho. Por essa razão, não podemos nos enganar com pessoas, com palavras persuasivas, com jeitos de forma a querer enganar. Não podemos nos enganar com essas pessoas. Pessoas que trazem um evangelho defeituoso, que não é o de Jesus, não adianta. Nós devemos seguir o evangelho santo e puro, e não aquele que traz em si mesmo uma rotura, ou que traz aquela mancha de coisas que o Senhor Jesus não falou e também não se encaixa no contexto cristão. Não se encaixa. Movimentos os quais são totalmente condenados pela Bíblia devem passar longe da sua vida também. O lobo, ele dispersa, vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para isso. Então Jesus ele nos chama a atenção dizendo que ele é a porta e que ele é o bom pastor. Tá bom? Jesus, ele deu a vida por você e por mim. Vamos fazer a conclusão aqui, que diz da seguinte forma: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem. Seguindo-a desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo, a voz do bom pastor
é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Então, devemos sim dar sempre ouvidos ao bom pastor. E onde o bom pastor falou? Na palavra de Deus. Esta é a nossa bússola, a direção na qual nós devemos nos espelhar, nós devemos nos orientar. É a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela está à nossa disposição e nós devemos sim estar sempre atentos ao que ela diz. Aquilo que ela não diz, nós não podemos aceitar. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui meu abraço e pedir para que você continue conosco, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe também, faça com que esta mensagem chegue a mais pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe você e forte abraço. Até a próxima lição, em nome de Jesus.